Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos hoje finalizar o nosso texto de hoje, Lucas capítulo 1, dos versículos 57 ao 80. Lucas 1, de 57 ao 80. É o término do capítulo 1. É um capítulo enorme, com 80 versículos que cobrem as narrativas da infância. Então, essas narrativas da infância de Jesus, a narrativa do nascimento, o anúncio do nascimento do precursor, João Batista. O que ele é chamado de Batista? Fundador da denominação Batista? Não, ele era o batizador, Então, João era o batizador, aquele que batizava. Então, a função dele era batizar, e batizar onde? Em rio. Então, é importante saber isso, não é? Hoje é utilizado, tem muitos João Batistas por aí, Joões Batistas por aí, Joões Batistas, que tem o sobrenome, Batista. Então, geralmente a gente tem essa tendência de associar. Então, o sobrenome dele, não é o sobrenome, é a função que ele exercia de ser o batizador. E então, o capítulo de hoje é muito importante, porque nós vamos ver a narrativa do nascimento de João e também o cântico de Zacarias, que é o chamado Benedictus. Por que ele é chamado de Benedictus? Nós vamos ver isso hoje. Já vimos o Magnificat da Maria, que é o cântico de Maria, porque começa com essa palavra na Vulgata Latina. Agora temos também a nova Vulgata. Então, a primeira palavra dá o nome ao cântico. E da mesma forma, o cântico de Zacarias começa exatamente com essa expressão, bendize ou bendiga. Então aí, Benedictus é essa forma que aparece na Vulgata Latina. E aí foi dado esse nome ao cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias é um cântico profético, muito importante, porque traz uma intertextualidade com aquilo que os profetas profetizaram anteriormente, desde o princípio. Então ele tem uma intertextualidade, uma relação, com muitos textos antigos que dão a base para a sua construção. E o Espírito Santo veio sobre ele e trouxe à memória tudo aquilo que hoje nós conhecemos como o cântico de Zacarias. Vem num impulso do Espírito Santo e aí então tem essa pérola que só se encontra no Evangelho de Lucas. Então, esses aspectos literários e também muito importantes da narrativa da infância, que Lucas pesquisou para poder descobrir e narrar, eles são importantes, e cada evangelista tem a sua forma, a sua metodologia, de escrever e também de colher os dados para poder compor o evangelho, o seu evangelho, e Lucas tem essa característica singular. E só esta parte da narrativa da infância, tanto de João Batista, esses eventos que aconteceram, como também o nascimento de Jesus, que nós vamos ver logo no capítulo de número 2, mas já vamos seguir pelo Evangelho de Mateus. Então, o capítulo 1 é muito importante, também por conta da relação que ele faz com Malaquias, capítulo 4. Então, nós vimos a relação entre Malaquias, capítulo 4, com Lucas 1, e hoje a gente fecha o estudo do capítulo 1, falando sobre o nascimento de João Batista e também o cântico de Zacarias. Então, aí nós vamos fechar. O Novo Testamento, conforme nós temos falado, ele foi escrito em grego, E aí é importante nós sabermos o que aconteceu no período interbíblico. E esta semana, então, eu vou passar para vocês um material do livro do Sidlow Baxter, falando sobre esse período intertestamentário. Vamos também, através do Notebook LM, fazer um vídeo que vai sintetizar esse período, mostrando todos os aspectos políticos e os aspectos religiosos, o aspecto religioso desse período, para nós entendermos o mundo do Novo Testamento.
o Antigo Testamento termina com uma estrutura de mundo e o Novo Testamento começa com uma outra. Então surgem fariseus, saduceus, nenhum deles é mencionado no Antigo Testamento. De onde eles vieram? Como surgiram? Quem são eles? Que período surgiram? Então o C.D. Baxter tem um livro dele até em inglês aqui, os 6 volumes estão aqui na nossa biblioteca, mas eu vou passar essa parte para vocês em português esta semana, como também um vídeo cobrindo daquele nosso podcast, cobrindo esse período para vocês memorizarem bem essa sequência e como surgiram, como o mundo do Novo Testamento surge a partir desse desenvolvimento do período intertestamentário ou interbíblico. Eu gosto mais de intertestamentário, que é entre os testamentos. Ok? Então tem um muito importante. A questão do nascimento do Messias, do Senhor Jesus. Por que Messias? De onde vem esse Messias? Vem de ungido, Mashiach, do hebraico. Então é um tema tão importante que o Raymond Brown escreveu um livro só sobre as narrativas da infância. Esse Raymond Brown tem lá em casa em português, tem aqui em português, tem também em inglês, quem quiser ler depois algumas coisas. É o comentário das narrativas da infância dos evangelhos de Mateus e Lucas. Tá? Então, esse livro é muito importante, embora o autor segue uma perspectiva de análise, uma metodologia histórico-crítica. Então, é muito chato para quem não está acostumado a ler, né, Mateus? É muito chato. Então, o fim do método histórico-crítico é exatamente, ele acaba por causa disso. Ele produz muita coisa, mas também é uma chatice. Você ficar interagindo com diversos autores, com perspectivas diferentes, que aí apresenta a sua teoria, aí o autor tem que rebater aquela teoria, e etc, fazer conjecturas. Então é um negócio muito chato, né? Eu não gosto, eu leio porque eu tenho de ler, né? Lá no mestrado a gente tinha que conhecer essa turma toda. Foi no mestrado que a gente teve que conhecer esse pessoal todo, e aí o comentário que realmente te edifique, que você leia a palavra como escritura sagrada, que é a proposta do Brevard Charles, né? Essa é muito melhor. Aí então a leitura canônica é muito melhor do que esse tipo de leitura que esses autores fazem. Entretanto, eles são eruditos e é inegável isso. O Darrell Bock também é um autor muito bom, mas ele interage demais, né? Demais com os autores de diversas perspectivas, principalmente do método histórico-crítico. Ele tem um melhor comentário, maior, né? Comentário sobre o Lucas. Isso aqui é só o capítulo 1, versículo 1 até o 9:50. Tem o volume 2. É maciço, é muito profundo, uma análise muito boa dessa série Baker, né, dos comentários exegéticos do Novo Testamento. Eles estão, inclusive, sendo traduzidos para o português, mas eles estão fazendo as escolhas e não sei se eles vão traduzir Lucas também. Já tem uma boa quantidade de comentários exegéticos que estão sendo produzidos aqui pela editora Vida Nova. É isso mesmo? Editora Vida Nova. Então, nós hoje vamos mergulhar aqui no nascimento de João Batista. É uma narrativa muito gostosa de ler, muito deliciosa de ler, e vamos ver como nós podemos tirar muito bons proveitos aqui desse nosso texto de estudo de hoje. Tá? Nós temos o nosso questionário, e o nosso questionário vai nos guiar na nossa análise do texto de hoje. Então, vamos à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta, ela é composta de 3 outras perguntas, né? Então, a primeira pergunta, o que os vizinhos e parentes de Isabel ouviram? Depois, por que vieram congratular-se com ela? E o que Isabel teve em sua velhice?
Então, aqui dos versículos 57 e 58, nós temos a nossa, vamos ler aqui o nosso texto. E na nossa análise, o texto do versículo 57, 58, nossa análise, sempre nós fazemos essa sequência aqui de abordagem, que é o texto grego, depois a transliteração acadêmica e depois uma tradução literal. E para Isabel se completou o tempo de dar à luz, e ela deu à luz um filho. O segundo nível de análise que você faz quando você está estudando a Bíblia já no nível mais avançado é a análise morfológica. Então, você pega a palavra e você tem aqui a morfologia, tem o versículo, tá? Te de Elisabeth e pleste. Já estão lendo grego? Vou botar um cursinho para vocês aí no nosso grupo, que é um cursinho de alfabetização que eu fiz na Fighter River. Aí vocês podem aprender. O grego é mais fácil de ler do que o hindi, viu? Pelo amor de Deus. Ai, meus parafusos vão sair da cabeça. O hindi é muito mais complicado. Cada símbolo, para que eles criaram um símbolo para coisa? Mas o chinês é pior ainda, que cada sílaba tem um símbolo específico. Você tem lá 6.000 símbolos para você ficar realmente fluente no chinês e ler tudo. Pelo menos, aí é um troço de doido mesmo, né? Então, cada língua tem a sua peculiaridade. O grego não, tem o alfabeto, que inclusive nós conhecemos muita coisa de grego, você às vezes não sabe que você conhece muita coisa de grego. Então, é importante, você faz uma alfabetização rápida, muito rápida. Pega uns 3 vídeos ali, pega um caderninho e pronto. Daqui a pouco você está lendo o grego. Acredite, tá, Maurício? Acredite, pega firme que dá certo. É muito fácil, não é muito difícil, não. Então, Tede Elisabeth e pleste Kronos, tu tekeinauten, kai e genese hyon. Então, e para Isabel se completou o tempo de dar à luz, e ela deu à luz um filho. Aqui a transliteração ajuda muito, né, no início, quando você está estudando, para você fazer essa comparação. Tem uma dúvida, você vai na transliteração, e aí você consegue ver nos caracteres latinos e depois você acostuma. É igual hebraico também, você acostuma. Né? Hebraico é aquela coisa, você tem que ler da direita para a esquerda, mas você acaba acostumando. E cada palavra, cada constituinte tem a sua análise morfológica. O que é te aqui é um artigo que está no dativo, singular feminino. De aqui uma conjunção adversativa, aqui continuativa. Elisabeth é substantivo próprio feminino, indeclinável. Tá? Aí vem o verbo, né? O verbo epleste ou eplisti, depende se você lê em grego antigo, você vai ler epleste. Se você lê no grego moderno, você vai ler eplisti. Né? Que o eta tem o som de I no grego moderno, o beta tem o som de V, então fica Elisabeth, aí você escolhe a pronúncia. Eu coloco sempre no grupo 2 pronúncias, aí se vocês pegarem lá os áudios, você vai ver o texto está lendo em grego antigo, reconstituído, e no grego moderno. Né? Você pegar as 2 pronúncias. Gente, não subestime a sua capacidade, não. Deus pode abrir a sua mente e você aprender. Né? Nosso Deus é poderoso para aprender. Aqui nos Estados Unidos, aqui pertinho, né, tem uma irmã que ela é fera. Não é fera porque é uma mulher furiosa, não. Ela é muito boa, uma expert em grego. É a Karen Jobs. Karen Jobs, ela é fenomenal. Então, ela já... o conhecimento dela no Westminster, ela é formada no Westminster, e ela
ela tem uma capacidade extraordinária. Inclusive, ela entrou nessa série aqui para comentar a primeira epístola de Pedro, né? Também ela tem um livro que foi traduzido agora para o português, Convite à Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então ela faz uma cobertura muito boa, e tem outras obras aí na área de grego que ela é excelente, excelente. Tem até aulas dela no Logos, acho que no Logos tem um curso dela sobre uma epístola, acho que é Epístola de Pedro, de João, depois eu vou dar uma olhada. Então ela é uma mulher, né? Homem e mulher, do ponto de vista ontológico, né, do ponto de vista de capacidade, não tem diferença nenhuma, é só estudar e aprender, né? Nós temos a diferença funcional, mas em termos de capacidade, né, o marido dela era físico, na área dele se garantia, mas na área de grego e de Novo Testamento, e ela dava um banho nele, com certeza, né? E viveram bem até que ele morreu recentemente, eu soube. Então ele era físico, doutor em física, o marido dela. Um casalzinho dinâmico. Então, a capacidade, ela é doutora na área de Bíblia, de Novo Testamento e de Antigo Testamento. Ela era doutora na área e ele era doutor em física. Então, em termos de Bíblia, acho que o marido tinha que perguntar à mulher quando chegasse em casa, né? Porque ela era muito boa mesmo. Então, é coisas que você pode aprender. E nunca é tempo, nunca é difícil, nunca chega idade. Vocês estão todos novos aí, mais velha que sou eu, né? Eu acho que sim, né? Não, Maria Antônia está um pouquinho à frente. Mas dá para aprender tudo, em qualquer hora, em qualquer época. Eu lembro do pastor Guimarães Maia, que por sinal conseguiu visto, né? Ele vai vir aqui nos visitar, passar um tempo aqui com a gente. O Guimarães Maia, quando ele ouviu, né, que o Senhor falou que me deu uma mente nova, aí ele falou: Senhor, me dá pelo menos a mente velha do que ungido. Aí ele tinha uma dificuldade, lia um texto, daqui a pouco não sabia o que lia, né? Aí ele começou, né, a ler, estudar. Pastor, está acontecendo uma coisa diferente aqui na minha cabeça, hein? Eu estou memorizando as coisas. Olha aí, irmão, começou, né? Pegou a primeira epístola de Timóteo. Já memorizei o capítulo 1 todinho, pastor. Que coisa! Olha só, vem aí, versículo 1, versículo 2, versículo 2. Foi recitando todinho. Ó, mudou a cabeça dele, entendeu? Ele criou e pediu pelo menos a mente velha, você imagina. Mas não pede a velha, não, pede uma nova, só tem mente nova para dar. Aí o que aconteceu foi essa mudança. E aí ele hoje em dia tem a facilidade de memorizar os textos, memoriza muito bem mesmo. Ele não tinha essa capacidade, e de repente apareceu, surgiu assim. Eu me lembro que quando estava na oitava série, né, porque nós éramos uns garotos muito bagunceiros, né, e a professora de francês me reprovou na oitava série, perdi todas as outras matérias por causa do francês. Aí saí, falei, não vou estudar mais, esse negócio de estudar, estou com raiva, poxa, por causa de uma matéria, eu sabia a matéria, e a professora fazia um negócio desse só de crueldade, não vou estudar mais, a minha avó vai estudar à noite. Aí eu fui estudar à noite, 15 anos. Fui estudar à noite, aconteceu um fenômeno na minha cabeça, né? Eu coloquei dentro do meu coração, nunca nenhum professor mais vai me reprovar. Por mais que ele tenha razão, ele não vai conseguir me reprovar mais. De repente começou, a minha mente abriu assim, o professor de matemática botava um problema lá, eu não precisava nem escrever, já botava a resposta, teorema de Pitágoras, tudo. Assim, tranquilo, nem escrevia mais. Eu memorizava tudo, memorizava o quadro inteiro. O ensino médio, o professor Horta, que foi um professor paraibano, ele fazia mestrado no Instituto Militar de Engenharia, no IME, um instituto muito renomado. Então, eu viajei para poder estudar com ele, na viagem dele, ele ia lá para a Urca, eu ia para trabalhar lá na Praça Mauá. Aí eu pegava o ônibus, chamado Frescão, pagava quase meu salário todo só para pagar de Frescão para andar com ele ali. E dentro dessa viagem, ele me ensinou cálculo 1, 2, 3, 4, físico-química em nível avançado. E assim, eu fui aprendendo, a minha mente. E até o Senhor me preparar para eu vir para o Evangelho.
mas já tinha acontecido uma mudança, um fenômeno, e depois melhorou mais ainda, né? Então, o que acontece? São coisas que Deus faz e a gente precisa acreditar e pedir e dar-se-vos-á, né? Você tem que pedir, tem que ter vontade e estudar, né? E cair dentro. Aí vale a pena, você consegue. Qualquer um consegue, não tem dificuldade nenhuma. Igual o professor Roberto, uma senhora que queria viajar para Israel, o professor Roberto Alves, já com os seus 70 e poucos anos, e ela também bem idosa, né? Queria fazer a viagem para Israel, mas não queria chegar em Israel sem saber ler as coisas, sem saber nada. Ela foi lá para o curso do professor Roberto, no Poço de Jacó, rapidinho a velhinha estava falando hebraico, e o professor Roberto Alves, lá na primeira Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, ele dava aula lá, Poço de Jacó. Alguns já ouviram o Poço de Jacó falar? Só o pastor James lembra, do Poço de Jacó. Então ele dava aula de grego, dava aula de esperanto, dava aula de latim, dava aula de hebraico. O professor Roberto era uma fera. Inclusive ele foi o coadjuvante de nós traduzirmos a obra do Bruce Waltke. Nós traduzimos juntos, ele, o pastor Delemir. Então ele era uma sumidade, né? Eu fiz o prefácio da gramática de hebraico dele, que foi publicado pela editora Imago, que é uma editora judaica, e 2 evangélicos lá dentro, né? Eu vi o material. E a senhora aprendeu com a idade avançada. Na idade, foi para Israel, mas falando hebraico. Então, aqui não tem idade. O negócio é o interesse e você desejar. O resto, Deus faz, Deus dá. Salomão, de uma noite assim, pronto, acordou sábio. Até ele se espantou com como é que a coisa aconteceu. Então, a análise morfológica, cada palavra é traduzida para poder você ter o eixo chamado paradigmático, onde você tem os sentidos que cada palavra pode ter, e logo em seguida, quando se termina, você vai fazer a análise exegética e vai ver como esses aspectos morfológicos ajudam na sua interpretação e o que você pode ver além da tradução simplesmente, né? Então, é importante aqui. E para Isabel foi completado o tempo de dar à luz, né? Elisabeth epleste ho chronos tu tekin nauten. Então, o verbo está sendo usado aqui no aoristo passivo. O que significa isso? Indica que Deus é o agente implícito, porque Ele é quem completou o tempo. Por que Ele é que completou o tempo? Porque todas as mulheres têm o seu período de gestação fixado por Deus. Isso, na criação, Deus fez isso. Então, todas as mulheres, não tem uma que chega, na média, no normal, são 9 meses, né? Isso aqui é contado por semana, né? Quantas semanas? 40 semanas, né? Então, é exatamente isso que foi determinado. Completado o tempo, então, aí vem o João Batista à luz. Então você vai vendo como os aspectos morfológicos podem indicar no entendimento do texto, né? A forma que está aqui no genitivo, tu teken auten, aí você tem aqui o infinitivo articular no genitivo, está aqui o artigo, e expressa nesse caso aqui a finalidade ou função temporal, o tempo de dar à luz, de a criança nascer. E essa expressão, ela tem uma relação com as expressões que sempre são utilizadas no Antigo Testamento, no hebraico, e por conseguinte é uma expressão hebraizante. Muito do grego do Novo Testamento, principalmente a parte que vem da Septuaginta, da tradução do Antigo Testamento para o grego, tem muitas construções que são muito peculiares do próprio hebraico, que os autores do Novo Testamento, eles, nessa influência, eles expressam isso no Novo Testamento. Então aqui você vê essa expressão em Gênesis capítulo 25, versículo 24, e cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Depois aqui em Lucas 2,6, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias.
Então isso é muito importante para nós, porque nós vemos que a gestação, que é um milagre maravilhoso, né, como a criança, né, você acompanha ali o desenvolvimento da criança até que ela nasça, até que ela esteja preparada para vir à luz, é um processo que o salmista, no Salmo 139, ele diz que Deus o entreteceu dentro do ventre da sua mãe. Ou seja, mostrando como Deus vai, nas diversas fases, né? Hoje a gente já tem condição de acompanhar essa evolução, e a gente vai vendo até que a criança chegue, esteja prontinha para vir ao mundo, para nascer. Deus determinou esse período. Então isso é muito importante. E esta frase indica o cumprimento exato da promessa feita pelo anjo a Zacarias. E ele ficou assim: como é que vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher já está avançada em dias. Como é que isso vai acontecer? Em Lucas 1:13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, estou trazendo essa memória porque vai ser lembrado isso hoje. Como é que o menino vai se chamar? Já estava chamando João de Zacarias, né? O nome do pai. E como é que ele vai se chamar? Então, é importante. E mostrando a fidelidade de Deus e a realização escatológica da promessa. Então, ali era a promessa para se cumprir no futuro, alguns meses depois. Era uma escatologia bem imediata ali, não para muitos tempos depois. E o cumprimento vem exatamente quando Deus determina que João seja concebido, e acontece toda a gestação, ele é cheio do Espírito Santo no ventre, conforme vimos na aula passada, né? E então agora ele vai vir à luz. E então Kayegenesen Huyon, e deu à luz um filho. O verbo egenesen está no aoristo ativo indicativo, expressando uma ação concluída e pontual. Então, quando acontece isso, não é um processo, né? É que nasceu, pronto, veio à luz. Então aí João nasceu. Então isso aí é chamado de ação pontual. Por isso o verbo utilizado aqui está no aoristo, ativo, indicativo no grego. O sujeito implícito aqui é Isabel, porque quem deu à luz um filho? Isabel. E a palavra ruion, aqui no caso vem de ruios, está sem artigo, denotando ênfase na natureza do nascimento. Não qualquer nascimento, mas de um filho prometido. Então já foi prometido a ele, a Zacarias, que ele teria um filho. Isabel daria luz a um filho. E agora esse é o filho e é um milagre. E o mais importante, que esse filho, que é João Batista, ele tem algumas promessas. Então ele viria no espírito e no poder de Elias, conforme anunciado lá atrás, no versículo 17. Né? E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Observem bem que aqui nós estamos vendo o cumprimento das promessas que foram feitas nas sessões anteriores de Lucas. Então nós estamos trazendo aqui a memória, e aí você vai ver essa relação intertextual. Isso é muito importante quando você vai estudando. Opa, isso aí foi falado e agora está acontecendo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, e quando acontece isso, na saudação, né, de Maria a Isabel, ela é tomada, ela é cheia do Espírito Santo, e a criança chega a saltar lá, né, no ventre. Né? Deu aquele pulo lá, uma sapateada lá no ventre, lá. Ficou bem cheio do poder de Deus. Então são milagres e são eventos que a narrativa de Lucas vai narrando, e você vai vendo como Deus vai fazendo. Só o versículo 1 que a gente vai fazer isso aqui, porque senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Mas vejam como é que você trabalha
na análise do texto, a fim de você chegar ao conhecimento do que o autor está dizendo. Obviamente, a versão, quando você lê, esse trabalho que nós estamos fazendo foi o trabalho que o tradutor fez. Tá? É um trabalho muito difícil para poder nos dar o texto que hoje nós temos na nossa língua portuguesa. E os outros tradutores que traduziram a Bíblia para outras línguas. Então, como é importante, vejam bem o que o tradutor precisa saber para poder fazer a tradução. Então, o versículo, aliás, conecta o milagre da concepção ao cumprimento visível da promessa com implicações teológicas fortes. Dentre elas, o que se destaca? Deus age no tempo e na carne. Então, Deus agiu ali para poder Zacarias ter condição de, com a sua esposa, né, ter o João Batista, João, e Deus está agiu na vida deles, Deus operou. Né? Então isso é muito importante para nós observarmos que o Senhor atua. Alguns aspectos literários e narrativos, a estrutura do versículo é simples e solene, refletindo um tom narrativo cerimonial, que celebra o cumprimento profético. Há um paralelismo, que você vai ver com o que está lá na frente, com Lucas 2, do versículo 6 a 7, quando Maria também dá à luz, tá? Reforçando o paralelo entre João e Jesus como agentes do plano salvífico. João é o anunciador, é o que vem preparar o caminho do Senhor para que Jesus entre em cena. Ele é o precursor, é aquele que vem antes para poder anunciar que o Messias chegou. Tá? E dentro daquela estrutura, por isso que vai ser importante vocês estudarem e entenderem o que acontece no período interbíblico, para saber o que pensam os fariseus, os saduceus, né, os herodianos. Então você vai ter uma noção ali, né, de quem eram especificamente. Então esse texto que eu vou passar para vocês é um texto muito importante, porque aí você vai ter uma ideia. E eles estavam com todo o conhecimento acerca das promessas feitas do nascimento do Messias, e no entanto o Messias nasceu e eles não viram, não participaram. Tá? Então é muito importante. E o uso aqui do aoristo dá ao versículo uma sensação de cumprimento histórico definitivo. Vai nascer e nasceu. Tá? Então isso é muito importante. Na análise de discurso você tem um enunciador, que é o narrador lucano aqui, Lucas, com ênfase no cumprimento. O enunciatário é a comunidade cristã chamada a confiar nas promessas de Deus. O objetivo é afirmar que Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, mesmo as impossíveis, como no caso de Isabel e Estéril. Tá? Se Deus falou, Deus cumpre aquilo que falou. E quem não crê, às vezes fica mudo, né? Agora você aguarda aí até o menino nascer para você voltar a falar novamente. E tanto o milagre de ele ficar mudo é um milagre, como depois a devolução da voz também para ele é outro milagre. Percebe? Então mostrando que Deus está no controle disso. Tá? Isso é muito importante. Análise visual de semiótica visual do Greimas, que fala sobre o sujeito, objeto, destinador, destinatário, adjuvante e oponente. Sempre esses 6 elementos, quando você faz a análise semiótica, então você tem esses 6 elementos que sempre entram na análise. E aí você vai ver o sujeito, Isabel, o objeto, o nascimento do filho prometido, destinador, Deus que prometeu e cumpriu, destinatário, Zacarias e Isabel, e por extensão Israel, porque ele vem para cumprir uma promessa que tem por objetivo a nação de Israel. Adjuvante aqui, a fidelidade divina e a ação do Espírito, que trabalham para que isso aconteça. Tá? E por fim, tem o oponente. Qual é o oponente na história? O impeditivo. Está aí no quadro, olha a cola aí. O oponente. O que trabalhava para que isso não acontecesse? A esterilidade, idade avançada e também a incredulidade temporária aí do Zacarias. Então, análise de semiótica visual, em síntese, de um modo bem simples, é isso aqui. Então, cada versículo que a gente analisa sempre faz
a visão, de modo que você tem uma visão bem ampla, fazendo uma análise exegética bem ampla, tá? E é muito importante. A teologia do versículo, você tem aqui a fidelidade de Deus, ele cumpre o que promete apesar das circunstâncias humanas. Tem o tempo kairológico, que vem de kairos, diferente do cronos. Tá? O kairos aqui é o tempo determinado, nesse caso específico, o tempo de dar à luz aqui, o termo utilizado aqui é kairos, tá? Quando está lá na nossa análise lá do início no início do nosso quando a promessa é feita, né? Então geralmente nós temos essa indicação. Uma objeção que geralmente até inclusive é feito com o Donald Carson, na exegese de suas falácias, ele fala também, né, acerca da utilização de palavras, né? Eu não sigo muito essa metodologia que geralmente os livros seguem. Então ele fala a respeito do uso de palavras e como elas devem ser analisadas. Elas precisam ser vistas dentro do contexto onde elas são utilizadas, né? E o contexto é que vai definir, vai dar o contorno semântico de cada palavra. E nem sempre uma palavra ela tem aquele conceito engessado que se coloca sobre ela. Tá? Então, por exemplo, quando os alunos vão estudar grego no seminário, eles aprendem que tem amor eros, que é o amor erótico, tem o amor filéu, que é o amor de irmãos, e tem o amor agape, eles falam agape, né? E aí dizem que tem a diferença entre esses três amores, e aí, né, o agape é um amor sublime, que está sempre vinculado a Deus, é utilizado. Aí você pega a Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego. Aí o que acontece lá? No episódio de Davi, não de Davi não, do Tamar, aquele problema do Tamar e o irmão dela. Qual é o nome do irmão dela? O que amou a irmã. Foi na época de Davi. Aminon e Tamar. Ali você vai pegar o texto e você vai ver que o verbo utilizado ali é agapau, é o verbo amar, né? E ali se trata de um amor incestuoso, de um amor erótico, e no entanto não era esse amor sublime. Daí quando você diz que agapau, o verbo agapau, amar, né, ele tem esse sentido único de coisa sublime, aí você pega um texto como aquele e faz o quê? Desconstrói essa ideia de que o agapau, né, porque Deus amou o mundo, aí é utilizado o verbo agapau, né? Aí, mas no caso lá, da Septuaginta, daquele amor erótico e incestuoso, ali de irmão com irmã, né? O que acontece? Ali você tem também agapau. Então, quebra. Ele já está odiando ela. Mas o que eu quero dizer? Então você não pode pegar uma palavra e dar um sentido engessado. Isso acontece muito nos estudantes de grego. Você pega aí, pessoal, começa, não, porque o amor de Deus é o amor agape. Aí fala lá aquele monte de baboseira lá. E, peraí, o amor lá entre Aminon e a irmã dele também era agape. E aí? Contradiz o que ele estava dizendo. Era um amor erótico, era um amor que se transforma em ódio rapidinho, né? Então, é importante nessa utilização. Aqui, por exemplo, o que geralmente os autores chamam de tempo kairológico, de kairos, né, kairos divino, na realidade, o que você observa bem aqui? A palavra que é utilizada aqui, qual é o tempo que chega? Cronos. Você vê aqui Cronos. E, no entanto, é o tempo.
É o tempo marcado. Então, dizer que Kairos é um tempo específico, com essas características, né, determinadas, isso aí é meio cai, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como as palavras precisam ser utilizadas dentro do contexto. O contexto é que vai dar a ideia de como a palavra deve ser utilizada e o sentido que ela tem. Então, na exegese e suas falácias, que era o título anterior, e agora os perigos da interpretação bíblica, o Donald Carson mostra muito bem isso, como as palavras precisam ser estudadas dentro do contexto onde elas são utilizadas. É ali que o autor, o intérprete, vai procurar o sentido. Não pode se generalizar e engessar. Daí, o tempo cairológico também é o tempo cronológico, sem nenhum problema. E finalizando então, tá? Você tem aqui a realidade encarnada da palavra, da promessa, né? A palavra se faz carne também aqui, a promessa e cumprimento se unem no nascimento de João. Você tem as aplicações contemporâneas, Deus cumpre as suas promessas no tempo certo, mesmo quando tudo parece improvável. O nascimento de João é um sinal visível de que a redenção começou, né? Então aí é o marco de uma nova fase. E, por fim, a fidelidade de Deus não depende das condições humanas, mas do seu plano eterno. Então, se Deus tem um plano de nascer uma criança, que é João, um profeta, tá? E ele escolhe uma irmã bem idosa, e um irmão bem idoso, o irmão Zacarias e Isabel, já idosos, isso aí para ele, exatamente, ele gosta de fazer essas mexidas assim na história para confundir todo mundo. E é por causa disso que os parentes todos vão para lá para festejar e celebrar. Tá? Então, cada versículo, quem sabe no nosso comentário futuro a gente vai fazer. Cada versículo segue essa mesma estrutura, né? Você criou uma moldura e essa moldura a gente vai utilizando, aí você vai fazendo análise de cada versículo. Ok, mas só que a gente não vai fazer isso aqui hoje, senão a gente vai sair daqui às 6 horas. Não dá, né? 6 horas não dá, né? Vamos nós aqui então. Os versículos 57 e 58, vamos ler aqui. Okay. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Então, o que acontece aqui com Isabel? Nasceu o menino, a notícia chegou, então vizinhos e parentes foram todos lá para encher a casa e participar da alegria dela e também de um grande milagre que estava acontecendo naquela aldeia, naquela região ali, né? Nunca passou, né? Só tinham esse tipo de relato. Quando é que aconteceu na história de Israel? Vai ver lá atrás, na época de Abraão, né? Abraão e Sara. Então agora, quando Deus resolve fazer a mesma coisa, então tem um novo começo, uma nova oportunidade, e é exatamente aí que Deus irrompe e volta a falar para o seu povo. Então esse é um episódio muito importante, porque Deus está voltando a falar para o seu povo. Antigamente estava tudo em silêncio, ninguém tinha nenhuma experiência. Então Zacarias no templo é aquela primeira experiência que ele tem ali no anúncio do nascimento de João. E depois os milagres que vão se acontecendo e que nós estamos estudando. Aí, daí para frente, o Senhor volta a falar para o seu povo. Então é uma nova fase, é um novo momento na história do povo de Deus. A segunda pergunta. O que foram fazer com o recém-nascido no 8º dia de vida? O que os parentes e vizinhos sugeriram? E o que disse Isabel? E por fim, o que todos lhe disseram? Os versículos 59 ao 61. Então, isso sucedeu que no 8º dia,
tá? Foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Aí sua mãe, de modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Então, o que acontece ali de extraordinário? Já na preparação, nós vamos ver que o menino nasce e até agora não foi registrado, não tem um nome, e todo mundo, então, esse é o Zacarias, Zacarias Júnior. Então, todo mundo chama de Zacarias, nós chamamos de Zacarias. Né? Aí eles querem saber. E a mãe contesta. Por que ela contesta? Por que ela contesta? Hein? E respondendo sua mãe, disse: não. Porém, será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Tem ninguém com esse nome. Por que esse nome? Yohanan. Por que esse nome? João. Ioannes no grego. Por que esse nome? Aí então, eles foram circuncidar o menino. E qual era essa prática de circuncisão? Fazer com que João se integrasse. Tinha uma ordem de Deus que ao 8º dia toda criança deveria ser circuncidada. Essa ordem da circuncisão precede a lei? Aqui, no versículo 12 do capítulo 17, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, da tua parentela. Levítico 12, 3 vem dentro da lei. Observem que essa ordem, o pacto da circuncisão vem antes, tá? Antes da lei, e depois dentro da lei específica. Aí você tem a ordem de Deus. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Então é feita ali a cirurgia para retirar a pele que cobre a glande do pênis da criança. Então aí é a circuncisão. E a circuncisão era um sinal de aliança com Abraão, a aliança abraâmica. E marcar esse rito no 8º dia era símbolo de inserção na comunidade da fé. Então toda criança que estivesse ali, até filho de estrangeiro, tinha que chegar no 8º dia. Se nasceu ali, tinha que no 8º dia se circuncidar para participar do vínculo da aliança. E é significativo que João, o último profeta do Antigo Testamento, tenha sido introduzido ao pacto de Israel desde o início. Então ele precisava ser circuncidado e participar dessa cerimônia. E os parentes acharam interessante, porque todas as crianças têm que ter um nome. Então eles estavam ali agora, mas como é o nome? Ninguém tem nome, então chama de Zacarias. Zacarias Júnior. Todo mundo ficou chamando de Zacarias. Até que a mãe, Isabel, ela rompe a expectativa cultural também, né, e afirma: não, ele será chamado João. Isso não é apenas uma referência pessoal, mas a obediência à ordem que foi dada lá atrás. Né? Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então isso aí já estava bem informado. E o que todos lhe disseram? Qual foi a objeção que os parentes e amigos, né, e familiares, qual foi a objeção? Qual foi? Por que eles protestaram? Ninguém na família tinha esse nome.
Então, demonstrando assim uma certa resistência social a essa escolha. Geralmente se escolheu um nome, né? Chama de Isaías, chama de Noé, chama dentro daquela tradição antiga, né? Então eles tinham já essa tradição. Agora surge João, Yohanan, mas não tem ninguém com esse nome aqui. Esse nome é muito diferente, porque, embora tendo um significado, Yahvé é gracioso, geralmente você traduz assim, Yahvé é gracioso, né? O Senhor é gracioso, mas aí não tinha ninguém com esse nome. Então é um nome que tem uma nova forma e tem uma mensagem teológica, exatamente revelando o que está acontecendo. Por que o anjo Gabriel foi a Zacarias para se revelar? Mérito dele ou graça divina? Hein? Graça divina. Por que Deus escolhe um casal de idosos para poder gerar e fazer um milagre na vida deles? Mérito deles ou graça divina? Aí o próprio nascimento do menino, Deus fala que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Quando Isabel chega lá, no 6º mês, né? Aí pronto, João é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso é um fenômeno, né? Ver como é que as crianças participam da vida dos pais. Então, quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, a criança também recebeu ali a bênção no seu ventre. Então, veja como a maternidade é algo muito sagrado e muito importante. Porque toda a humanidade precisava aprender, né? Tem crianças aí, Deus me livre, que recebem cada influência no ventre que só a graça de Jesus. Já nasce aquele troço que, quando vem ao mundo, né, já vem já com marcas bem fortes na vida deles, né? E nossos filhos, graças a Deus, são semente santa, então são gerados com carinho. E você recebe a presença de Deus, e o seu filho lá no ventre, sendo gerado, também recebe a presença de Deus. Que coisa boa, né? Então aí vem essas sementes santas que estão aí sendo bênção, né, Ismael, né, Josué, vamos aí, né, Raquel, vamos aí, sendo bênção. Ok, a próxima pergunta. E é importante aqui que Deus quebra essas tradições, né? Aqui Deus está quebrando um monte de tradições, né? Primeiro, uma tradição natural. O que acontece? Uma mulher estéril, né? Mas o Zacarias recebe uma presença sobrenatural de um anjo. Então ele tem uma comunicação com um anjo, né? Então já é tudo. Deus está quebrando os paradigmas da naturalidade, da vida normal deles, né? Deus está invadindo a história, né? E criando uma nova realidade ali que até aquele momento da aparição do anjo, né, não tem condição de eles imaginarem o que Deus iria fazer, né? E aí vem um milagre após o outro. Então essa narrativa de Lucas, nesse capítulo 1, ela foi por Deus, Lucas, fazer isso, e o Teófilo, né, ter esse desejo de saber mais, e Lucas então foi pesquisar para poder escrever para ele o que ficou para nós essa riqueza de informações. Se não fosse isso, nós não teríamos essas informações. Prosseguindo. O que os parentes e vizinhos perguntaram a Zacarias? O que Zacarias pediu e escreveu? O que sucedeu a Zacarias naquele instante? E o que Zacarias começou a fazer? São 4 perguntas. E nós vamos ler dos versículos 62 ao 64. Vamos lá. E perguntaram por acendos ao pai como queria que lhe chamassem. Maria já tinha dito o nome, João. Aí, e pedindo ele uma tabuinha de escrever, né, para ter uma tabuinha com aquela superfície coberta de alguma substância que dava para poder escrever sobre ela, tá? Escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. É João mesmo. O nome do menino é João. Aqui é interessante,
versículo 60, versículo 63. Aqui um versículo, essa tabuinha de escrever, que é interessante aqui, o Pinaquidion, né? Uma tabuinha de escrever, e João, quando ele escreve ali o nome, ele surpreende todo mundo, aqui, Ioannis estin onoma autu. Então, Ioannis, o nome dele é João, ou João é o seu nome, né? Então aqui ele escreve, grapsen legon, esse legon aqui é como se fosse dizendo, né? Então o que ele escreveu? Então, aí vamos lá, escreveu lá, Ioannis estin onoma autu. Então aí, e todos então se maravilharam, se ficaram assim, entusiasmados com aquilo que acontece. Mas acontece logo algo, na sequência acontece algo para surpreender mais ainda. Primeiro, essa identidade aí que Maria diz que era João, e Zacarias confirma, mas isso aí está confirmando por conta de quê? Daquilo que o anjo tinha dito antes. E logo, quando ele acaba de escrever ali, o seu nome é João, e todos se maravilharam, o que acontece? E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou. Então, aquela mudez, ela tem uma cura instantânea naquele momento. E falava louvando a Deus. Aí veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Já até adiantamos aqui a primeira parte. Que todos os vizinhos, pergunta 4, que todos os vizinhos sentiram. Então eles ficaram maravilhados, impactados com aquilo que estava acontecendo. E logo em seguida que ele escreve, e há uma concordância entre o que ele escreve, do nome do menino, com o que Isabel tinha dito, aí ele começa a glorificar a Deus. São os versículos 65 e 66. O que todos os vizinhos sentiram, onde essas coisas foram divulgadas, e onde todos guardavam essas coisas, e qual a pergunta que todos faziam. Versículos 65 e 66. E todos os que os ouviam as conservavam em seu coração. Onde foram divulgados? E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Todos ali sabiam que João estava mudo. Um sacerdote que ficou mudo depois de ter uma visão dentro do templo. Então isso aí estava no Facebook, estava no Instagram, estava lá, né, divulgado no Twitter, no X, para todo mundo sabendo. De repente, acontece um milagre, ali a casa cheia, obviamente, os vizinhos e parentes estão ali, aí acontece o primeiro milagre do nome ser confirmado, João. E quando ele acaba de escrever, ele começa, bendito seja o Senhor, aí volta a falar. Então imagine o impacto disso sobre todos que estavam ali. Aí eles ficaram com essas coisas dentro do coração. E o que eles começaram a dizer? E veio temor sobre todos os vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? Que menino é esse? E
e a mão do Senhor estava com ele. Tá, então, a criança que nasce, dentro do ventre ela é cheia do Espírito Santo, e ela nasce ali, né, com esses vários milagres acontecendo. Então, é um momento em que Deus mostra muita graça para o seu povo. Ele tinha a obrigação de fazer isso? Não, mas o que estava ali em jogo eram todas as promessas feitas desde Gênesis. Lembram do proto-evangelho? Lembram? Está tudo caminhando para isso acontecer, que é o capítulo próximo que a gente vai estudar. O que diz ao proto-evangelho? Gênesis 3,15. Tem uma promessa que o povo de Israel vai acompanhando, vai recebendo essa promessa e vai transmitindo ao longo dos séculos, e agora chegou o cumprimento. E agora chegou o momento do cumprimento dessa promessa. Qual é? E da semente da mulher. Achou aí? Achei, e porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o Não. calcanhar. Esta Essa te ferirá a cabeça. Era só a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Gênesis 3,15. Então, já a promessa de que o Messias viria. Então, agora chegou o momento do nascimento do Messias, e todos esses eventos estão acontecendo juntos ali. Eles estão acontecendo e cumprindo aquilo que foi dito lá atrás. Tá? Então, isso é muito importante. Então, vejam bem que quantos anos se passaram para a promessa ser cumprida. Inclusive, houve esse lapso de 400 anos ali, que praticamente, sem nenhum oráculo profético, sem nenhum profeta se levantando, Deus não falando diretamente, até que chega o tempo de Deus, aí Deus vai e manda o anjo Gabriel a Zacarias para dar aquele recado, que ele ia ter um filho, chamaria João, e foi descrevendo tudo, é o que nós estamos estudando. E agora chegou o momento do nascimento do menino, e muitos milagres acontecendo. E Deus sendo gracioso. E não tinha obrigação de fazer isso do ponto de vista do mérito humano. Mas por conta do seu grande amor, com que nos amou, aí ele então está fazendo isso. Que é o envio do seu filho, que daqui a pouco, na nossa narrativa, vai nascer. Ok? Tranquilo? Então vamos agora o que Zacarias falou ao abrir a boca, né? Aí vem o Benedictus. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho. Vou colocar no mesmo link. Conjunto de ligação. Ok. Conjunto de ligação. A NAA hoje, né, a nova Almeida atualizada, a NVT, já colocam o cântico nessa forma poética, para ficar muito mais fácil de dividir ali, né, a segmentação. Ainda tem a NVI, onde é que está ela? A Vulgata também está aqui, ok. A NVT, NA. O cântico de Zacarias. O cântico de Zacarias. Alright. Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Tranquilo, tem? Tranquilo, pastor Matheus? Tranquilo. A próxima pergunta número 5. De que Zacarias foi cheio? O que Zacarias disse que Deus fizera ao seu povo? O que Deus levantou na casa de Davi? E desde quando Deus havia dito isto? Então são perguntas que estão
serão respondidas nos versículos 67 ao 70. Então, aí começa o cântico. O cântico. Vamos pegar aqui a estrutura poética da NA, que é interessante. E Zacarias, pai de João, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Então aqui ele foi cheio do Espírito Santo. Todos esses eventos, então Isabel foi cheia do Espírito Santo, Maria, cheia do Espírito Santo, veio sobre ela a virtude para ela conceber o Messias, o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, que a gente já estudou aqui na aula passada. E agora João, cheio do Espírito Santo, nasce, e agora Zacarias também é cheio do Espírito Santo. Tudo isso acontece numa operação graciosa de Deus. E observem bem que esse enchimento do Espírito Santo, tá, é um enchimento do Espírito Santo em que Zacarias é cheio do Espírito Santo, João Batista é cheio do Espírito Santo, e nenhum deles fala em línguas. Tá, então esse é um aspecto muito importante. Eles foram cheios do Espírito Santo e aconteceu alguma coisa diferente. Mas aqui não tem o dom de línguas. O dom de línguas vem depois lá. Tá? Então é importante. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo, como os homens do passado, os profetas foram usados por Deus, reis cheios do Espírito Santo, e a manifestação que acontece em Atos capítulo de número 2, tá? Em que eles são cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo os fazia falar em outras línguas para transmitir a mensagem a todos aqueles que ali estavam. Tá? Então isso é muito importante. Então esse é um aspecto importante para nós observarmos. E ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Esta primeira palavra é exatamente a que você encontra na Vulgata. Tá? Benedictus Dominus Deus Israel. Então, Benedictus Dominus, bendito Senhor, Deus de Israel. Então aqui você tem a primeira palavra que dá nome ao cântico. E o cântico aqui está em latim, que é a Vulgata Latina, foi a tradução de Jerônimo. Aqui a nova Vulgata fez algumas implementações e evoluiu um pouco aqui a questão da tradução da Vulgata. Acho que ela está por aqui, deixa eu ver. Que culto foi esse? Nosso Deus! Ou seja, mas quanta coisa que Deus fez ali nesses momentos. Depois de tanto tempo em silêncio, sem manifestação alguma de Deus, chega, vem o anjo e vem o milagre. 2 idosos têm um filho, agora o filho nasce, eles aos 6 meses, cheio do Espírito Santo. Você imagine, gente, você imagine o impacto disso sobre eles e sobre os vizinhos que iam sabendo e os parentes. A congregação de Israel, todo mundo ali, né, o impacto dentro do próprio ambiente dos levitas ali, do sacerdócio, né? Então Deus voltou a ser gracioso para o seu povo. Vocês imaginem viver esses momentos e participar disso, como deve ter sido maravilhoso, né? Deve ter sido muito maravilhoso. Que culto! Ok. Vamos aqui. Então, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Então, o que nós vamos observar aqui? Essa palavra de Zacarias. Deus é bendito por quê? Visitou o seu povo e redimiu o seu povo. Essa redenção aqui, ela já aconteceu? Assim, do ponto de vista de algo realizado? Mas o próprio modo de ele dizer isso
é como que é definitivo. O que Deus está fazendo agora vai culminar isso na redenção de todo o seu povo. Tá? Então isso é muito importante. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. O que está apontando? Para as promessas que estão lá atrás do nascimento do filho de Davi. Então, o filho de Davi vai nascer e ele vai assumir o trono. Observem bem que a primeira vinda de Cristo não cumpre aquelas expectativas messiânicas que os rabinos, né, e os mestres da lei tinham na mente. Que quando o Messias viesse, ele ia livrar o seu povo de todo o jugo, né, de dominação estrangeira e colocá-los na hegemonia novamente como domínio das nações. Isso é para o futuro. Então a primeira vinda de Cristo não tem essa finalidade. E aí que foi um espinho na garganta de muita gente que não conseguiu ver isso. Mas peraí, não tem como. Não tem como esse ser o rei que vai nos livrar de Herodes, que vai nos livrar do Império Romano. Como é que vai ser? Não, ele não tem nem o aspecto, a aparência dele. Você não tem nem cara de rei, de um rei poderoso. Então aí é o mistério de Deus operando, que o objetivo primeiro está nisso aqui, ó. Essa poderosa salvação está exatamente no que Deus veio fazer e o que Jesus veio fazer na sua missão, levar sobre si os nossos pecados. Então esse é o primeiro estágio. Na consumação, sim, aí corpos glorificados, novo céu, nova terra, ressurreição, corpo glorificado, novo céu, nova terra, aí sim, ele assume o trono junto com o seu Pai. Tá? Senta no seu trono junto com o seu Pai. E por sinal, o Apocalipse já mostra isso, né? O Apocalipse já mostra isso. Aquela figura do Cordeiro que está lá no trono. Ok? Está dando para pegar? Tranquilo? Quer fazer alguma pergunta? Alguma observação? Não? Então aqui quando se fala a respeito da casa de Davi, exatamente as promessas lá de trás. Como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então essa promessa remonta onde ela acontece primeiro. Que a Tiúcia acabou de ler. Naquela promessa do chamado proto-evangelho, que é o evangelho anunciado primeiro. Lá que vem da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E isso acontece com a vinda de Jesus. Tudo tranquilo até aí? Próxima pergunta. É um aspecto importante, a questão da redenção, do redimir, vem de um termo que significa redenção, sempre implica um resgate por pagamento, mediante pagamento. Então isso é importante. Que vai ecoar a primeira libertação, que é a libertação do Egito, que antecipa, de certa forma, quando Deus redime o seu povo, e agora temos Cristo redimindo o seu povo através da sua morte. Lá naquele encontro, no capítulo 24 de Lucas, mais à frente, você vê, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. No entanto, ele morreu. Aí é que Jesus vai e se declara ressuscitado. E aí então, agora que deu para entender. Mas os primeiros discípulos tiveram muitas dificuldades em entender esta ação de Deus na história, porque realmente é tudo novo, gente, era tudo novo. Imagine cada dia que esses discípulos viveram desses 3 anos e meio aí, né, pastor Vanilson? Que experiências eram uma atrás da outra e não foi contado tudo. Os que os evangelistas escreveram, para nós, João disse, se fosse escrever tudo que ele fez, nem todo mundo caberia os livros, Ele usa uma hipérbole, Ou seja, foi muita coisa, mas o que foi escrito é para que vocês saibam que ele é o Filho de Deus. Então,
muita. A experiência deles era intensa, a cada segundo era muito intensa. Então Deus visita o seu povo e Deus redime o seu povo. E essa redenção implica o preço, e isso é o que Jesus paga na cruz do Calvário. E em relação a Deus levantar na casa de Davi uma poderosa salvação, literalmente, queras soterias, que é um chifre de salvação, literalmente traduzindo. Isso mostra um símbolo, chifre geralmente era um símbolo de poder. Daí por isso que as traduções preferem, em vez de traduzir literalmente chifre de salvação, traduzir uma salvação poderosa. E a casa de Davi liga Jesus, o Messias davídico, e mostra que o cântico de Zacarias é cristocêntrico, mesmo que João seja seu filho. E Deus fala a respeito disso através dos profetas. A gente pode citar aqui o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos 12 ao 16, que faz essa promessa da vinda, essa promessa aqui da vinda do descendente. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, quando Jesus morre e ressuscita, o que ele diz para os seus discípulos, antes de ascender? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a partir daí, ele assume. E ele assume o reino até que ponha todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Então, aí você vai acompanhar aquela sequência de queda lá no livro do Apocalipse. Começa mostrando a morte, o Hades, depois vem o dragão, a besta, o falso profeta, no meio Babilônia, depois cai Babilônia, cai a besta, o falso profeta, cai o dragão e por fim a morte, o Hades. Então ele surge numa sequência e cai no mesmo. Então ali tem um quiasmo ali. O primeiro com o último, o segundo com aquele segundo de trás para frente, ele vem até chegar no centro ali, que é Babilônia. Caiu Babilônia. Então o livro do Apocalipse ele é o retrato dessa vitória final que Cristo tem, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Então é importante. E Malaquias capítulo 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as promessas, então Lucas 1 é importante porque faz esse vínculo com o último livro da Bíblia, faz essa relação intertextual. Ok, então o louvor de Zacarias é ao mesmo tempo exegético e memorial, relembrando a fidelidade histórica de Deus. A próxima pergunta de número 6. Por meio do nascimento do menino da casa de Davi, de quem Deus livraria o seu povo? O que Deus manifestou? De que Deus se lembrou? Versículos. Então, 3 perguntas, versículos 71 e 73. 71 ao 73. Aqui, 71, 73. Então, levantou essa salvação poderosa, que é um chifre de salvação, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Então, o que ocorre? Qual é o objetivo? O que Zacarias está profetizando? Que o objetivo é livrar-nos de todos os nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar a misericórdia de nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Então, isso remete lá atrás
a promessa abraâmica. A promessa abraâmica. Poxa, seguir a poesia aqui que é bem mais interessante. E de concedermos que, livre das mãos dos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Então aqui, o que nós vemos? Então o que acontece? Deus se lembra das suas promessas, manifesta aqui misericórdia aos nossos pais, porque o que está acontecendo, zero de mérito do povo, muita misericórdia e graça de Deus. Então Deus chega, vou cumprir, agora sim, agora tem um povo lá que vou te dizer, agora esse povo merece mesmo que eu cumpra. Nada disso, ao contrário, somos necessitados como os antepassados. Então Deus faz isso por misericórdia. É o que Efésios vai dizer lá no capítulo de número 2. Mas o nosso Deus, com muito amor com que nos amou, aí então ele vai narrar ali o que acontece. E a misericórdia divina não é uma emoção passageira, mas é a base do agir redentor de Deus na história. Tudo que Deus faz na história, o faz por misericórdia, por graça, nunca por mérito. Né? Então ninguém pode chegar, opa, me paga isso aqui que está me devendo. Não tem ninguém. Então isso é muito importante. E ele se lembra do pacto, a promessa que ele fez lá a Abraão, a promessa que depois foi reiterada no pacto com Davi, e agora a promessa feita através dos profetas, agora chegou o momento do cumprimento. Então Deus, quando se usa o termo lembrou aqui, porque Deus esqueceu, então isso é importante, o verbo lembrar aqui não está no sentido que Deus esqueceu, é que chegou o momento de cumprir aquilo que fora escrito. Então é uma forma antropomórfica de dizer, né? Utilizando uma coisa que é relativa à nossa experiência humana. Olha aí, tem que cumprir isso. Então ninguém lembrou Deus, a gente acontece assim, eu tinha que fazer isso, não fiz. Então não é desse sentido, é no sentido que chegou o tempo, e aí então Deus vai cumprir aquilo que falou lá atrás, começando lá por Abraão, e remonta também ao proto-evangelho, né, que é o nascimento da semente da mulher. Como seria chamado o filho de Zacarias? Vamos aqui, versículo 74 ao 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Então, ele seria chamado de profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aí João sendo o precursor do Messias, aquele que vem antes do nascimento de Jesus, e ele então tem essa missão. E o que ele faria? Então ele seria o preparador aqui, que também vai lá para Isaías capítulo 4, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Aí também Malaquias, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, o mensageiro da aliança, a tradução melhor aqui, e aqui traduz como mensageiro, e aqui embaixo também como coloca anjo. Deixa eu ver se é NVT, vamos ver se é NVT aqui. As versões mais contemporâneas, elas já trazem isso. Duplicar aqui. Malaquias 3:1.
nascimento tão bonito, uma morte tão esquisita, né? É de João. Ela vai trazer exatamente isso. E vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui falando de João, que é o mensageiro, o primeiro profeta, e depois Jesus, que é chamado aqui o mensageiro da aliança. Então, ele é que vem selar essa aliança que é feita lá atrás com o nosso pai Abraão. Então, aí vem até o seu cumprimento. Então, o capítulo 3 aqui vem cumprir na vida de João Batista, de João, e na vida de Jesus. Então, isso é muito importante pelo fato de que você vê que Lucas ele começa o seu evangelho fazendo esse vínculo com Malaquias. Tá? Fazendo esse vínculo com Malaquias. Aqui, do Malaquias. Exatamente aqui. Malachi, o mensageiro. E aqui também, cadê? Na forma construta, o mesmo Malach aqui. Então, o Malach Haberit, que aí está na forma construta, o mensageiro do concerto, da aliança. Então, são utilizados os mesmos termos. Então, é importante. Então, quando traduz o anjo da aliança, aí dá a ideia de que é um anjo e tudo. Como é que Jesus é um anjo? Aí já vai fazer igual os lucelitas, né? Então, a tradução é muito importante, porque tem detalhes que muitas das vezes, se o intérprete não for perito e conhecer bastante o texto, cria um monte de coisa doida. As doideiras todas da história é exatamente por conta disso, a interpretação bíblica. Né? Sabe que até o Bob Marley entrou nisso? Bob Marley morreu por causa disso? Ele ia ter fumado alguma coisa estranha. Não, mas é porque lá na religião deles lá, eles têm uma religião lá, Rastafari, eles têm lá que os médicos não sabem de coisa alguma. Então ele teve um problema no pé e, em vez de procurar, foi aqui, inclusive aqui nos Estados Unidos, em vez de procurar o médico para poder tratar no início, não, foi deixando, até que virou câncer e morreu. E por conta dessa interpretação errônea, que os médicos não sabem de coisa alguma. Então aí, bem, já que os médicos não sabem de coisa alguma, não vou procurar médico não. Aí morreu por causa disso. Literalmente a casa encheu de fumaça. Vamos lá. Ok, então, essa é a promessa feita, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Então, para fazer um juramento, naquela época e agora fazer cumprir, precisa ser esse Deus que nós servimos. Um Deus onipotente, onisciente, um Deus que cuida da história para que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade e no tempo determinado por Ele. Então, olha só quantas circunstâncias Deus cria aqui para poder fazer a sua vontade. Tira um anjo de lá do céu, manda ali para falar com Zacarias, fazer a promessa. A promessa tem qual é o oponente? A oposição ali, a esterilidade, a idade avançada. Deus rompe isso. Então, isso tudo na região, quem é esse menino? Que menino é esse? Tá? Mas o mais profundo é aquele a quem ele precede, que vai ter até o privilégio de batizá-lo, né? Vai batizar o Senhor Jesus. Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Não. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Tem que ser assim. Ok. Vamos à próxima, aqui na próxima pergunta.
conhecimento da salvação, entendimento espiritual. Nós vimos aqui, abrir a estrada para o rei, preparar o caminho, abrir uma estrada, chamando o povo ao arrependimento, preparando os corações para o evangelho. E conhecimento ele traria ao seu povo, conhecimento da salvação, ou seja, o entendimento espiritual e teológico de que a salvação é pela remissão dos pecados. João não salva, mas ensina que a salvação envolve arrependimento, perdão e preparação para o Cristo. Ele é o Redentor. A última pergunta: o que Zacarias declarou sobre a misericórdia de Deus? A quem seria iluminado? Onde o menino passou uma boa parte da sua vida? Os versículos 78 ao 80. Começando aqui. Então, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, aqui, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação e na remissão dos seus pecados. O João vem com muita clareza em relação a qual é a missão do Senhor Jesus. Ele vem para anunciar, para preparar o povo para a chegada do Senhor Jesus. Diz aqui: ok. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Aqui tem uma tradução, né? Essa tradução, Oriente, inclusive agora na Bíblia Revista e Corrigida, tem uma observação que é importante, né? O Oriente, tradução possível, tá? O sol nascente, isto é, um novo dia, o dia em que Deus trará a salvação prometida. Tá? Então, isso aqui tem um reflexo claro de Malaquias capítulo 4, versículo 2. Isso é muito importante, é o que nós vamos ver. Então, essa palavra traduzida por Oriente, ela pode ter esse sentido. Se a gente pegar aqui o dicionário, o dilema do intérprete. Esse dicionário aqui é um dos melhores dicionários de grego que a gente tem hoje. Da Deise Malhadas, Maria Celeste Consolim Desotti e Maria Helena de Moura Neves. Morreu recentemente. Então esse é um dicionário de grego que esse vale a pena. Então, se você vê o sentido da palavra, vamos aqui ao texto. No versículo 78. Aqui. Versículo 78. Aqui nós temos. Estamos aqui nos aproximando do ápice poético e teológico do Benedictus. Tá? Após falar da salvação como perdão dos pecados, nós vimos os versículos anteriores, Zacarias exalta a fonte última dessa salvação, a íntima misericórdia de Deus, que é chamada aqui de entranhas da misericórdia do nosso Deus, que se manifesta como uma aurora nascente do alto. Este versículo está diretamente ligado ao anterior. O conhecimento da salvação por meio do perdão é agora explicado quanto à sua origem. A salvação não é mérito humano, mas a expressão da entranhável, que está aí, que bem, misericórdia de Deus. Essa digitação está maluca. Entranhável misericórdia divina. Zacarias evoca imagens do amanhecer para retratar o surgimento do Messias, associando a vinda de Cristo a uma nova luz do céu e o fim das trevas escatológicas. O termo utilizado aqui, anatolé, né, ou anatoli, no grego moderno, ele tem esses diversos sentidos. Cadê aqui? Aqui o termo anatolé, o nascer de um astro, aparição,
o nascer do sol, o lugar em que o sol nasce, oriente, que é o ponto cardeal aqui, este, e temos também Anatolai, que é sentido de regiões orientais, oriente, temos sentido de o nascente do rio, temos nascimento, aí no caso de dentes, renovo, é o eixo paradigmático. Quais os sentidos que essa palavra pode ter? Então o autor tem que ver, como o tradutor tem que ver, como no contexto ali, qual é a melhor tradução. E também tem um sentido de renovo e de planta. Tá? Então, veja bem. Aí, voltando lá, você vai ver, eu dei para vocês aí umas 7 traduções. Você vai ver que essas traduções que traduzem Anatolê, tradução, cadê o adendo? Adendo número 1. Aqui. As traduções, como traduz o Oriente, né, das alturas, o que acontece? A palavra que é utilizada, essa expressão aqui, Anatolé ex Hypsus, em Lucas 1,78, tem sido objeto de debate teológico, exegético, e vamos aqui logo ao ponto. Tá? Os sentidos, conforme vimos, os sentidos nos dicionários, pode ser o sol nascente das alturas, a aurora do alto ou o oriente. Essa construção carrega profundos ecos veterotestamentários e o presente ensaio propõe uma análise lexical, intertextual, teológica dessa frase no contexto do Benedictus, de Zacarias, do cântico dele. Nós não vamos a todos os pontos, depois eu passo isso para vocês. O ponto que eu quero destacar aqui é no sentido dessa análise lexical, conforme nós vimos os sentidos que a palavra pode ter, mas entendo esse duplo sentido, tanto de ascensão, levante, nascente, de astros, de sol e de estrelas, e também, metonimicamente, o oriente, que é o lado do nascer do sol, figurativamente, brotar, rebento, renovo. Isso vai nos levar a 2 vertentes importantes na hora de traduzir. A primeira é o que está em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Nós vimos que o João ali, ele é anunciado como o mensageiro que vem adiante do mensageiro da aliança. Ok? Logo no versículo do capítulo 4, versículo 2, temos aqui uma promessa que também está vinculada aqui, conforme a gente viu o capítulo 4, está todo vinculado à vinda de João e de Jesus. Tá? E diz o verso 2, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha a figura que é utilizada. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, o que acontece aqui? Quando se utiliza essa expressão aqui, Jesus é chamado de o sol da justiça que vem nascendo, a melhor tradução de Anatolé nesse contexto aqui de Lucas é exatamente mostrando esse vínculo intertextual e, por conseguinte, o nascer do sol. Está sendo uma referência a Jesus. Então, o outro aspecto também de Anatolé, que é a tradução da Septuaginta de Tsemar, ou Tsemar, aqui no caso é um segolado, Tsemar, que significa rebento ou broto, um termo também profético relacionado à linhagem davídica. Em Jeremias 23, versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, fazendo menção a Jesus. Tá? E aqui você tem Tzemar Tzadik. Então, esta
essa expressão, essa palavra ela é utilizada por Lucas de um modo bem, né, tanto baseado na Septuaginta e trazendo essas duas vertentes. Primeiro, o cumprimento de Jesus como sendo o sol da justiça que iria nascer, o sol nascente. Então ele é chamado aqui em Malaquias 4, nascerá o sol da justiça e depois o renovo justo. Então todos esses dois sentidos, tá, estão vinculados a aspectos da vinda do Senhor Jesus. Por conseguinte, o que Zacarias está dizendo aqui no seu cântico, a melhor tradução, que agora as traduções, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, a nova Almeida Atualizada, a NVI, traduzem como sol nascente, no sentido metafórico e escatológico. E a versão Ave Maria, por exemplo, e também a Almeida do século XXI, trazem como aurora, né? É um sentido poético. Então a escolha entre Oriente e Sol nascente não é meramente estilística. Tá? Trata-se de decidir entre um sentido topográfico, simplesmente do Oriente, do Oeste, ou um sentido teológico redentor, que é exatamente o sol da justiça que iria nascer, está aqui embutido nesse uso que Zacarias faz, tá? No seu cântico. Então até isso é importante, é proposital. Então Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então tudo isso está apontando para Jesus como sendo isso. E nascerá o sol da justiça, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Tá? E também Zacarias 6:12 fala sobre outro aspecto da mesma palavra naturalmente, que significa renovo. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Então temos a palavra hebraica tzemach. E que vem do alto, né? Que vem do alto, exatamente mostrando que o Messias vem do alto. E essa iluminação vem do alto, do trono de Deus. Então, quais são as implicações teológicas disso? A escolha, não apenas de um ponto cardeal, mas desse sol, que é o sol nascente, para o sentido de Anatoré, Jesus ele é apresentado como o astro messiânico e também o rebento ou renovo, né, bruto aqui, real, e a luz escatológica condensando as promessas de redenção e realeza em um só vocábulo simbólico, que é o Anatolé. Tá? E essa visitação, né, implica a intervenção graciosa de Deus em favor de um povo perdido, não por mérito, mas por misericórdia. Tá? Então, o que induziu a tradução, inclusive, é uma tradução possível, conforme nós vimos no dicionário. Tá? Oriente, mas fica uma coisa bem vaga e não mostra esses dois vínculos que a palavra tem com as promessas do Antigo Testamento, inclusive da própria Septuaginta, tanto o sentido de sol nascente, como também o sentido de renovo, e tudo isso são formas como o Messias, como o Senhor Jesus é referido nos profetas. Então a tradução geográfica perde a força teológica dessa metáfora de luz e de crescimento. E isso vem por conta da Vulgata latina, né? Tradução na Vulgata. Ok, então aí nós vamos ver que a escolha correta aqui da tradução, como as outras traduções mais contemporâneas têm feito, demonstra a densidade teológica e literária da narrativa lucana. A expressão combina luz escatológica, messianismo davídico e visitação divina, sintetizando a esperança veterotestamentária como um cumprimento cristológico. Em vez de um simples oriente, a expressão deve ser entendida como o sol nascente das alturas, Jesus, o sol da justiça prometido em Malaquias capítulo 4, verso 2. Então, que desponta sobre as trevas como salvação. Ok, temos as referências aqui, os textos importantes, e um artigozinho que precisa de uma revisão, depois a gente vai fazer, mas a gente fecha aí.
e quem seria iluminado e onde o menino passou boa parte da sua vida. Então aí a gente fecha com então aqui, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, conforme está lá em Malaquias, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então vejam bem que todo o texto aí está mostrando Jesus como esse sol da justiça prometido, que vem com o objetivo de alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. E aí, como é que paz entra dentro desse contexto aí, segundo Romanos 5, por exemplo? Sendo, pois, justificados por Deus, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. E o verso 80, versículo 80, o menino crescia. Termina aqui o Benedictus com a última palavra, né, Eirene aqui, falando sobre a paz. Ler aqui. Verso 79, né, caminho da paz. Eis Rodon Eirendes, pelo caminho da paz. Então termina aqui. E é interessante que o cântico de Zacarias termina falando a respeito de paz. E a última palavra lá de Malaquias é maldição. Para que não venha e fira a terra com maldição. O que acontece para isso não acontecer? Vem o Senhor, então intervém na história, envia o anjo, faz promessas, cumpre as promessas, e nós estamos vendo o cumprimento dessas promessas, que é exatamente para trazer, em vez da maldição, remover a maldição, né, na cruz do Calvário, e nos dá hoje a paz que excede todo entendimento. Ok? Então é isso aqui. Então a gente fecha aqui. Nós estamos aqui na NA. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu dos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, a morada dele era nos desertos e tendo ali suas experiências com Deus e se preparando para a missão. Crescia e se fortalecia em espírito, espiritualmente, para poder enfrentar aquelas feras da oposição, que por fim, né, ele seria morto, decapitado. Preso e morto, decapitado. Então, tinha que estar muito cheio do Espírito e para poder acontecer isso. O nascimento de Jesus é a nossa próxima lição. Pelo que nós vamos ver na nossa revista, nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Então, que o Senhor nos abençoe, que aplique esse estudo nos nossos corações e que nós possamos, né, ter recebido uma porção de graça de Deus para ver como Deus foi misericordioso e se manifestar depois de tanto tempo em silêncio. Essa semana eu passo para vocês, amanhã mesmo já passo para vocês aqui, esse período intertestamentário, que vocês vão ler e vão examinar, vai ser muito importante, entre Malaquias e Mateus. O que aconteceu em Mateus? Então aí vocês vão ter todo um panorama, o período de um modo geral, depois você vai ter um estudo mais específico, os desenvolvimentos externos, período persa, volta lá atrás, né? Depois vem tudo com bastante, então, período grego, tá? Tudo isso aí vocês vão, período egípcio. Então vocês vão ter todo um panorama e o que acontece do ponto de vista político e religioso nesse período, para poder entender o mundo do Novo Testamento no qual nós entramos para estudar, ok? Que o Senhor nos abençoe. Estamos encerrado o nosso estudo e vamos ao nosso tão esperado almoço.
Teda Elisabeth pleisthe ha chronos tu tekein autein, kai agenes en huion. Kai ekuson hoi perioikoi, kai hoi sungenes autes. Hati megalunin Kyrios ta eleos autu, met autes kai su nekhairon aute. Kai agenata in te hemera te agdae, eilthon peritemen ta paidion, kai akalun auta epita namatu tras autian, akrithesa hemete uein, uki ta Ioannes. Kai epon pras autein hati, udesesti necte sungeneasu, haskaletai to anamati tuto. In nenu ande to patriatu, tati antheloi kalestai auta. Kai aitesas pinakidion egrebsen legon. Ioannes estin onoma autu. Kai athaumason pontes. Aneochthe detastoma autu paracrema, kai heglosa autu. Kai elale eulagon ton theon. Kai agenata epipantas fabas tus perioicuntas autus. Kai in hale te ore ne tes Judaias, dia la leta ponta ta remata tauta. Kai ethan ta pontes hoi accusantes in te cardia ton legantes. Tiara ta paidion tuto estai. Kai garher kiriu ein metautu. Kai Zacharias ha paterautu pleisthe pneumatas hagiu. Kai prophetus in legon. Eulogetas Kyrios ha theos tu Israel. Hati episkepsata, kai epoes in lutros in to laoautu. Kai egerin kera soterias hemin, in oikau David paidos autu. Kathos alales in diastomatos ton hagion, apaionas propheton autu. Soterian ex echron hemon, kai echeras ponton ton misunton hemas. Poiesai eleos betaton peteron hemon, kai menesthenae diathekes hagias autu. Horkan han omasin pras Abraham ton patera hemon, tu dunai hemin, afabos echeras echron rusthentas latruen auto. In hasiateti kai dikaasune enopion autu passes tais hemerais hemon. Kai sude paidion, prophetes hypsistu klethese. Praporuse gar enopion Kyriou hetoi masai, hadus autu. Tu dunai gnosin sotirias to lao autu, in aphese hamartion auton. Dias plakna eleus teu hemon. In hois episkepsetai hemas, anatole ex hypsus. Epiphane tois in scate, kai skiathanatu katheminois. Tu katuthunai tus podos hemon, es hadan erenis. Tada paidion euxanin, kai ekrataiunta pneumati. Kai enin tais eremois, heos hemeras, anadexeos autu pras ton Israel.